Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. As 10 provas de amor é o tema da nossa playlist hoje, do nosso estudo de hoje, da playlist Nisto Cremos, as crenças adventistas do sétimo dia de conformidade com a palavra de Deus. É interessante que para termos uma boa saúde existem regras, leis que regem os hábitos, tudo comprovado pela ciência. Indiscutivelmente comprovada a ligação entre o fumar e o câncer do pulmão, por exemplo, quebrando uma das consequências, quebrando aliás a lei de saúde e assim tomando suas devidas consequências. Também vemos que as violações do trânsito são responsáveis por milhares de vidas perdidas. E sabemos que a lei civil é necessária para ter uma ordem entre as pessoas e sem ela a vida seria um caos. A lei é necessária para nos proteger, para vivermos melhor. Se não fossem as regras de uma boa dieta, teríamos, por exemplo, uma saúde debilitada. Se não fossem as leis de trânsito, não teríamos segurança nas ruas ou rodovias. Se não fossem as leis civis, a cidade seria um campo de batalha por assuntos banais. Por isso, a lei existe para o nosso bem, e o resultado de sua transgressão traz consequências terríveis para nossas vidas, e isto Deus não quer. Assim como o mundo tem as suas leis, Deus tem a sua lei para o bem dos seres humanos. Ela foi escrita pelo próprio Deus, Êxodo 31, verso 18, por exemplo, demonstrando assim sua grande importância, mas infelizmente as pessoas da atualidade, principalmente os crentes, não observam aquilo que está escrito. Eu não vou ler os 10 mandamentos, mas vou deixar aí em tela para que você observe. E vamos detalhar aqui as leis no período bíblico, por exemplo. Existem muitos tipos de lei. Existe a lei dos 10 mandamentos, que você encontra de forma unida em Êxodo capítulo 20, dos versos 1 ao 17. Existem as leis cerimoniais, que você vai encontrar também em Levítico, no capítulo 23, e outras passagens também, mas especialmente Levítico 23. As leis de saúde, Levítico no capítulo 11, e essas leis também elas se repetem em outras passagens da Bíblia, especialmente também no livro de Levítico. Você vai encontrar a lei civil que regia o governo dos judeus. Cada país tem a sua lei civil. Na época do povo de Deus não era diferente, dos judeus. As leis de casamento, leis de divórcio, leis da escravatura, leis de propriedade, as leis da guerra e etc. Nisso, quando aparece a palavra lei nos escritos sagrados, principalmente nos escritos de Paulo, não se refere apenas aos 10 mandamentos, mas também como outras leis, com um destaque talvez maior para a lei cerimonial. Lá em Gálatas 3:10, que é um verso muito distorcido pelo mundo evangélico hoje, diz o seguinte: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece. Repetindo aqui, vamos do começo. Gálatas 3, verso 10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumpri-las. Por que maldito? Porque lá em Deuteronômio capítulo 27, que é onde Paulo ele vai citar essa frase, de Deuteronômio capítulo 27 e o verso 26, antes o Senhor vem falando de algumas leis. Ele fala de leis acerca dos primogênitos, capítulos anteriores, não é no capítulo 27. Ele fala dos deveres dos juízes, o castigo da idolatria, a eleição e os deveres de um rei. Ele fala sobre a herança e os direitos dos sacerdotes, dos levitas. Fala sobre as cidades do refúgio. Fala de leis contra os adivinhos e os feiticeiros. Fala de leis acerca da guerra, acerca dos limites e dos testemunhos. Fala sobre
Deixa-me ver mais aqui. Acerca do que foi perdido, né? De um jumento, do animal que se perde. Fala da questão da mulher não usar roupa de homem. Deuteronômio 22, verso 5. Leis acerca das borlas. Né? Verso 12 de Deuteronômio 22. Farás borlas nos 4 cantos do manto com que te cobrires. Ele fala de leis acerca de fugitivos, prostitutas, do dinheiro emprestado com usura, da limpeza do acampamento. Ele vai falar sobre a pena dos açoites, né? E aí vem o terceiro discurso de Moisés, que é no capítulo 27, quando ele fala: maldito que fizer o cego errar o caminho, maldito aquele que se deitar com a madrasta, maldito aquele que se juntar com o animal, maldito aquele que se deitar com a sua irmã. E aí o verso 26 do capítulo 27 ele vai dizer: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E está debaixo de maldição exatamente porque aquele que não cumprir, ele vai sofrer a punição. No verso 11 de Gálatas 3, ele vai dizer: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É a fé em Jesus Cristo, pelo que ele fez por nós, que nos salvará da maldição da lei, que é o castigo, né? Que é a morte. E outra coisa que se passa despercebido quando a gente lê o Gálatas capítulo 3, verso 10, é uma frase aqui dita, né? Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Aqui, portanto, não fala dos 10 mandamentos, porque todas essas leis, conhecidas como leis mosaicas, elas foram escritas num livro colocado ao lado da arca. E a lei dos 10 mandamentos foi escrita em tábuas de pedra pelo próprio Deus e colocada dentro da arca. Então Paulo não está se referindo aqui à lei dos 10 mandamentos, em hipótese alguma. Em Efésios 2, verso 15 está escrito: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, não eram os mandamentos de Deus. Uma ordenança é um rito ou uma cerimônia, diferentemente de um princípio do evangelho, né, que é uma crença, um ensinamento verdadeiro, que pode ser também, obviamente, uma ordenança. Cristo elimina na sua carne, na cruz, as inimizades ao abolir a lei expressos em mandamentos de regulamentos da lei cerimonial, por exemplo, né? Não seria mais necessário aquele ritual de sacrificar um animal para a remissão dos pecados, que na realidade o derramamento de sangue de animais nunca pôde pagar, né, pelos pecados. Apenas o sangue de Jesus. Aquilo ali era apenas um simbolismo pelo que Jesus faria por nós. Lá em Colossenses também é outro verso que é bastante distorcido, quando fala, Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17: portanto, ninguém vos julgue, veja que ele está falando de julgamento, pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Perceba que, primeiramente, existiam os outros feriados, né, os outros dias de descanso, que também eram chamados de sábado. Portanto, não era apenas o sábado semanal, que era o dia de descanso, mas os dias festivos também eram chamados de sábado. E esses dias festivos, festa dos tabernáculos, festa das trombetas, a Páscoa, etc., esses dias festivos eram sombra daquilo que viria por vir, né? Mas a realidade é quem? É Cristo, e não aqueles dias. Como já foi dito, todo aquele rito, aquele ritual, aquela cerimônia, ela cumpriu a sua função quando Cristo morre ali na cruz do Calvário. De maneira nenhuma o sábado semanal é sombra de Cristo, até porque o sábado foi instituído antes do pecado. E essas leis foram instituídas depois do pecado. Por isso eram sombra das coisas futuras, como é escrito também lá em Hebreus, no capítulo 9. Nunca, jamais os 10 mandamentos seriam abolidos. Se a lei de Deus pudesse ser abolida, Cristo não precisaria vir pisar nesta terra, né? E Deus seria altamente injusto
Quer dizer que o povo de Israel da época de Davi, por exemplo, teve que guardar os 10 mandamentos. E agora não precisa mais. Agora todo mundo está liberado para roubar, matar, adorar outros deuses, né? Obviamente vão dizer que não, né? Só o sábado, né? Impressionante. Eles enxergam sábado semanal onde não existe. É impressionante. A lei de Deus, os 10 mandamentos, ela já existia muito antes do Sinai, né? É para toda a humanidade obedecer. Não era apenas para israelitas ou judeus. Como no caso vieram as tribos, depois de Israel, vieram as tribos e, portanto, não era apenas para o povo judeu, né? O povo israelita, mas para toda a humanidade. Até porque quando Deus criou sua lei, não existia nenhum judeu, nenhum hebreu. É importante nesse contexto dizer, né, que ninguém pode salvar-se por guardar a lei, né? Porque na realidade todos pecaram, né, e carecem da glória de Deus, né? Por isso que a salvação é pela graça. Desde que você se entende por gente, você sabe que você é pecador, né? Você não poderia guardar a lei de Deus porque você já pecou, né? Mas é importante dizer que a lei tem a sua parte fundamental e necessária, né? Porque ela nos leva, nos mostra, nos revela o que é o pecado, né? O pecado é a transgressão da lei, 1 João capítulo 3, verso 4. E a lei é como se fosse um espelho, né? No qual nos mostra a nossa situação, né, de pecador. Paulo disse que não conheceria o pecado, não saberia, né, o que era o pecado se a lei não dissesse não cobiçarás, né? Portanto, a lei, logo, ela nos conduz a Cristo, que nos salva, né? Porque a Bíblia diz lá em Romanos 10, verso 4, que é outro texto distorcido, né? O fim da lei é Cristo, ou seja, a finalidade, o objetivo da lei é mostrar a Cristo. E também, como relatado lá em Romanos, a lei, a graça de Deus, ela não invalida a lei. Romanos 7, verso 12 e Romanos 3, verso 31. Quando é dito, anulamos a lei pela fé, de forma alguma, antes confirmamos a lei. Esse verso já diz tudo, né? Mas infelizmente as pessoas ainda ficam procurando outros versos para combater o próprio verso da Bíblia, né? É realmente triste uma coisa dessa. O Senhor Jesus disse, né? Se me amares, guardarei os meus mandamentos. Hoje nós vemos no meio religioso louvores, né? Muitas igrejas bonitas, grandes quantidades de doação de dinheiro, né? Supostamente para Deus, mas ao analisar a palavra de Deus, vemos que Deus requer de nós a obediência. Sou salvo por Cristo, porque a lei de Deus me mostrou que sou pecador. E guardo os 10 mandamentos porque não quero estar sujo pelo pecado. Quero oferecer o meu presente a Deus, que é o meu amor provado pela minha obediência. Portanto, a lei de Deus, os 10 mandamentos, eu creio. Amém.